Opa, olha só, chegando mais uma vvez aqui no podcast Irlanda Talk Show. Hoje, vou até mexer meu microfone aqui que eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tenho um assunto muito sério pra falar, tá? E pra falar disso eu trouxe uma pessoa que entende muito do assunto. É uma pessoa que trabalha, né, já faz trabalho humanitário há muito tempo. E a gente precisa falar disso porque, gente, tem muito pensamento errado sobre algo que tá acontecendo e que sempre aconteceu, na verdade, tá? Então, assim, hoje é um episódio mais sério. Não, eu não consigo. Eu não consigo. É um assunto sério, mas eu sou, sei lá, eu não consigo ser sério, cara. Eu sou um palhaço. Mas é isso. Vai ser sério e divertido. Vai ser sério e divertido. O assunto é sério, mas o episódio vai ser divertido. Se você chegou aqui agora, se você tá acompanhando a gente através do YouTube, queria pedir pra deixar o like aí, já compartilhar o episódio com os amigos, ativar o sininho pra receber notificações e, pô, segue o canal, né, pra gente continuar fazendo mais episódios entregando pra vocês aí, tá bom? E deixe sugestão também, se vocês quiserem, né, tiverem dicas de pauta, de qualquer coisa assim, segue lá o Instagram, Irlanda Talk Show, e deixa uma sugestão no DM, ou deixa aqui também nos comentários, enfim. Vamos lá, não vou tomar muito tempo, tô aqui com a Seri Monique, que ela veio bater um papo massa aqui comigo hoje. Obrigado, viu? Aí. Obrigada a você, Edu. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá. É um prazer. Ó, você tá preparado? Tá sempre, né? Porque você já é seu trabalho há muito tempo, né? Preparada a gente nunca tá, mas vamos lá. Como assim, pô? Tá sim, tem que tá. Ó, queria então, mais uma vez te agradecer por ter vindo até aqui, né? A gente vai falar desse assunto que é um assunto bem importante, legal. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar disso, porque acho que, né, é muito massa, assim, tipo, a gente sempre compartilhar isso daí para um pessoal. Então é isso, muito obrigado. E eu queria já pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de ti, quem é você, aquele ritual que eu sempre faço no começo do programa aqui, né? Quem é você, de onde você veio. Aliás, você tava esquecendo. Aliás, vamos lá. Gente, estou gravando com uma pessoa do Acre. É isso aí. Do Acre, olha só. Acre existe? Existe. Não, existe tanto que eu já fui lá, olha só. Ela que ficou chocada. Ela falou assim, você já foi pro Acre? O que você foi fazer lá? Então é isso, vamos lá. Se apresenta um pouquinho. Então, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz. E como você falou, né, vai ser um assunto, acho que até um pouco polêmico, porque gera muito polêmica quando vai pras redes sociais. Isso, né? Isso. E falando um pouquinho sobre mim, como você disse, realmente eu sou do Acre e ele existe. Aproveitar e mandar um alô para os meus amigos do Acre que vão me assistir, que estão me assistindo. Isso aí. Sou acriana, já não moro lá, já tem 5 anos. 5 anos atrás eu decidi me aventurar pelo Brasil. Sempre quis sair do Acre. Eu fiz um intercâmbio com 16 anos para a China. Nossa, que novinha. E quando eu fiz esse intercâmbio, eu vi que eu era do mundo. Eu falei assim, pra China? O Acre é pequeno para mim, eu preciso ir pro mundo. Caramba. E muita coisa aconteceu na minha vida, no Acre, desde casamento, enfim. E aí eu resolvi, há 5 anos atrás, sair de lá e ir pro Rio de Janeiro. Então, morei no Rio. Foi quando eu conheci uma ONG, logo, né, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa ONG. Legal. E fiz alguns trabalhos lá em alguns morros, em algumas comunidades. Corri de tiroteio, corri de bala perdida. Perdida não, né? De tiroteio. Eu tenho muitas aventuras. E aí voltei pro norte para trabalhar com imigrantes refugiados. Mas você voltou pro Acre ou para? Eu voltei para Boa Vista, Roraima. E depois Manaus. Então, eu sou formada em serviço social, sou assistente social. Legal. E é isso, assim, é um pouquinho sobre mim. E tô aqui na Irlanda agora, me aventurando por aqui. É isso aí, eu já fiquei curiosa aqui pra saber o que essa mulher foi fazer lá na China, né? O intercâmbio na China. Você fala mandarim? Não. Não? O que você foi fazer lá? Então, um diplomata acriano, ele recebeu um convite de um empresário chinês para que ele escolhesse alguns adolescentes para representar o Brasil em um festival internacional estudantil. Nossa, e cara. Minha professora de inglês me escolheu. Ela tinha alguns critérios
Né? Não sei o porquê que ela me escolheu, porque eu não sabia dançar, eu não sabia pintar, eu não sabia tocar nenhum instrumento. Sabia ir na aula, né? Já era? Então, eu tava famosa na escola na época, né? Quando eu falo, todo mundo até me zoa. Eu participei de umas coisas lá, enfim. E aí, talvez seja ter sido critério, não sei. Mas aí eu fui pra China, foram 6 dias lá, com tudo pago. A gente representou o Brasil, foram 8 adolescentes na época, representando o Brasil. E a gente fez uma dança, um popurrí com frevo, samba, boi bumbá. E ganhamos como melhor performance na época. Mentira! Ganhamos como melhor performance, foi muito bom. E a gente ficou em casa de famílias chinesas, e que pra gente foi, assim, desesperador. Por quê? Porque ninguém falava inglês, assim. Alguns falavam, mas a maioria não falava. Então, assim, eu, que sou inteligente, levei um dicionário inglês-português, português-inglês. Olhava lá as palavras, escrevia e tentava me comunicar. Meu Deus, gente. Mas foi uma experiência, assim, incrível, incrível. E foi quando eu percebi que eu era do mundo. Eu falei assim, não, eu... Gostei, e agora eu quero me jogar e... Exato. Então, adiantar um pouquinho, assim, né? Desde os 16 anos, eu tenho esse sonho e eu tô realizando ele hoje, há 6 meses. Então, assim... Que é o intercâmbio mesmo. E é o intercâmbio, Então, assim, pra mim tá sendo incrível. Caramba, cara, que legal. Eu já acho muito massa, assim, as pessoas que fazem trabalho voluntário, né? Imagina a história, você deve ter história pra caramba, né? Não me conta agora que eu quero saber daqui a pouco. Tá, mas eu queria saber, na verdade, assim, como que tu começou essa história, né, nessa área profissional? Uma área que eu acabei de falar, é tão bonita. Eu acho que as pessoas que fazem... Tem outras áreas também, não só essa, mas as pessoas que trabalham com pessoas, né, ajudando de alguma forma, eu acho que é muito bonito, né? Quando que isso veio na tua vida? Então, eu sou formada em serviço social, né? Como eu falei. Começou no Acre. Eu trabalhava em uma Secretaria de Assistência Social do Estado. E o Acre, ele foi rota de refugiados, de imigrantes senegaleses e haitianos. Em 2013, se eu não me engano, o Haiti foi atingido pelo terremoto. Então, muitos imigraram para o Brasil e o Acre foi rota. E aí aconteceu que muitos ficaram lá na fronteira, em Brasileia. Foi um fluxo muito grande, a cidade não suportou. E essas pessoas acabaram indo para a capital, que era onde eu morava, Rio Branco. E aí foi lá quando eu comecei a trabalhar. A secretaria que eu trabalhava dava apoio. Então tudo começou no Acre. Né? Eu sou muito grata, inclusive, a tudo que eu vivi lá profissionalmente, que foi que me ajudou nesse trabalho depois em Boa Vista e na fronteira também com a Venezuela. Então, tudo começou no Acre. Foi um trabalho muito... foi um trabalho muito importante até para o Brasil, porque foi a partir desse fluxo no Acre que por exemplo, o São Paulo criou a lei, né, para poder receber os imigrantes lá, porque aconteceram algumas situações que o governo do Acre enviava esses imigrantes para São Paulo, porque era o desejo deles. E São Paulo não estava preparado, nem Rio Grande do Sul. Entendi. E acabou sendo uma recepção um pouco... Não como se esperava. E aí foi necessário criar algumas leis, enfim. Então, assim, esse trabalho que no Acre, ele acabou criando e estratégias em outros estados criaram estratégias para acolher essas pessoas. Então... Foi isso, assim, iniciou lá. Mas você falou que você tem a formação, né? Assistente social. Já era uma paixão de antes trabalhar com isso? Não, assim, nunca passou na minha cabeça em trabalhar com refugiados, assim, com imigrantes. Nunca passou na minha cabeça. Inclusive, isso era muito novo para mim. E aí, quando eu vi no ar... Eu tenho uma paixão em trabalhar com o público. Legal. Eu gosto de trabalhar com o público. Eu gosto de trabalhar e trocar experiências de vida. Tanto ouvir, como também falar um pouco da minha, assim, essa troca, né, de experiência de vida. Sim. Eu sou apaixonada por isso. Inclusive, lá no Acre, eu já trabalhava num setor que é com atendimento. Né? Então, assim, eu sou apaixonada. Já ouvia muita coisa legal, né? Já passei por muita coisa, já ouvi muita coisa. Já gerenciei muitos conflitos. É mesmo? Então, começou... Então, quando eu vi essa oportunidade, eu me candidatei como voluntária no Acre. Então, assim, eu não recebia. Eu trabalhava, inclusive, nos finais de semana. Era fora do meu horário. Fora do seu... Então, assim, eu me voluntariei
para poder vivenciar. Inclusive, eu vi uma haitiana com o nome igual ao meu, Seire Monique. Sério? Sim. Poxa, olha que coincidência. Seire Monique, que foi uma coincidência, assim, incrível. Primeiro que Seire já é diferente, né? Foi a primeira vez que eu vi teu nome, assim. Eu nunca vi antes seu nome. Eu também Monique, não. tudo bem. Seire, não. Eu também não, assim. Então, foram coincidência. coincidências. E foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, única. Foi, assim, maravilhoso. Foi muito bom. Caramba, que legal. Você falou uma coisa pra mim aqui em off, né? Antes da gente começar o episódio. Que você tava, antes de vir pra cá realizar o sonho, né? Que você acabou de citar, que é um intercâmbio. Você tava no auge da tua carreira. Sim. Certo? Quer saber? No auge da carreira, mulher. Por que tu resolveu deixar de lado pra correr atrás de sonho, assim? Por que você saiu do Brasil nesse momento? Gente, então, eu sou muito sonhadora, né? Então, inclusive, quem tá assistindo a gente, eu quero dizer uma coisa pra você. Não desista do seu sonho. Sempre vá em frente, acredite no seu potencial, acredite em você e você vai conseguir. Então, sempre tive o sonho de sair do Brasil. E eu fui pro Rio de Janeiro porque eu sabia que lá ia abrir portas pra mim. Sim. E aí, conheci uma ONG internacional e eu sabia que essa ONG ia me abrir portas. E aí foi quando eu fui para Boa Vista, que o estado está recebendo um fluxo muito grande de imigrantes venezuelanos. E eu sabia que de lá eu ia conseguir juntar dinheiro e essa profissão ia me ajudar a conseguir emprego em qualquer lugar do mundo. Ah, legal. Então foi uma estratégia. Super estratégia. Né? Foi uma estratégia. Você já trabalhava, né? Já estava na. Eu já tinha experiência. Então foi isso, assim. Eu fui para Boa Vista, trabalhei na época no maior abrigo da América Latina. Nossa, legal. Capacidade para 1.200 pessoas. Caramba. Cada tenda tinha em média 12 pessoas e tinha tenda que tinha 9. Aqueles abrigos que eles montam assim? Isso. Aquelas tendas tinha tenda da ONU. Tinha tenda também dos militares, né? Sim. Como que é? É aquela tenda que são várias beliches, igual a gente vê em filme, assim, ou nada a ver? Não tem beliche. Né? Não tem beliche. As casas da ONU são umas casas, inclusive, que são adaptadas para o frio. E lá no norte eles sofriam muito com o calor, porque são casas adaptadas para o frio, não para o calor, mas é isso, né? A gente vai se virando com o que tem. E tinha tenda do exército, que são tendas mesmo, umas verdes. E aí tem janelas, enfim. A gente acabava adaptando também para o estado, porque o estado é muito quente. E então, eram colchões que eram colocados no chão e alguns eles improvisavam fazendo divisa, né? Porque tinha muitas famílias, então... Caramba, tinha abrigo que era família, tinha abrigo que era mulher solteira, tinha abrigo que era para homens solteiros. Mas era meio que separadinho assim? Tinha separações ou não? Olha, eles improvisavam com lençóis. Com lençóis, tá. Eles improvisavam com lençóis. E, tinha abrigo que era em locais públicos, então galpões. Então dava para colocar beliche. Então, eu trabalhei em um que era uma área só para mulheres solteiras e deu para adaptar beliches, né? Então, como o exército, ele trabalhava nessa operação, ele disponibilizou os beliches. Então, tinha uma área que era só beliche. Então, cada abrigo ele tinha sua especificidade, mas a maioria, que eram em locais abertos, não tinham, era só colchão mesmo no chão. Era o colchão no chão, o lençol separando ali. Então, assim, inclusive quando chovia, molhava. Sério, cara? Então, assim, a vida de imigrante refugiado não é tão bom quanto você imagina. E aí a gente daqui a pouco talvez vai falar, né, sobre as críticas, né? Então isso. Então, assim, eles lá recebiam o mínimo, alimentação, café, almoço e janta. Tinha um apoio dos militares com a questão da saúde. Então, tinha dentista, tinha clínico geral. Eles recebiam o básico ali, né? O básico. E tinha gente da equipe das ONGs que acompanhava por questões médicas. Muitos iam para o Brasil para fazer tratamento médico, câncer principalmente. Acompanhei muitas mulheres para fazer tratamento com câncer, muitas. Nossa. Algumas até morreram, e eu acompanhei. E a gente tem que acompanhar o enterro, repatriação. Nossa, cara, então eram momentos bem fortes. Caramba! Então eu estava no auge da minha carreira, eu estava coordenando um abrigo em Manaus, e só que chegou minha hora de ir embora do país. Pandemia acabou, né? Consegui juntar o dinheiro que eu precisava. Sim. E aí, eu, no auge da minha carreira, falei agora. Então, pedi demissão e vim pra cá e tô aqui.
Inclusive, né, o que ela falou, a gente estava com outro convidado aqui, né, e a gente estava batendo um papo aqui antes de começar esse episódio. Ela falou que ela também, assim como outro convidado, ela também não passou perrengue aqui na Irlanda. Gente, isso é raridade, tá vendo? Não, gente, não passei. Cheguei aqui na Irlanda já com casa fixa. Ai, que ótimo. Com uma casa temporária, porque a fixa é liberada depois de um mês. Aham. E consegui emprego no meu segundo dia. Estou lá desde quando eu iniciei, estou nesse mesmo emprego. E consegui, enfim, mais de 30 horas por semana, que é o que muita gente também tem dificuldade, né? Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma, gente. Nada, assim, emprego, consegui, casa consegui do Brasil. Que ótimo. As Nossa, coisas. muito bom. O PPS saiu no prazo de todo mundo. Eu já cheguei aqui numa terça, na outra segunda eu já fui tirar meu DNIB. Na segunda semana aqui já tava com meu DNIB em mãos. Agradeço, tá vendo? Mas sabe o que é legal? É tudo, né, tudo isso que você plantou lá atrás, que você ajudou, eu acho que o universo ele retribui também, acho que né? Sim, eu acho que sim. Eu também penso muito assim. Porque é difícil achar. Assim, não tô falando que ninguém retribui, mas tipo, né, tem certas áreas, certos trabalhos assim que eu consegui uma acomodação barata. Eu consegui uma acomodação muito nem fala, vai que o nem resolve fala. Aumentar, né? Então assim... Não, conseguiu caro, né? Esse é o perrengue que você passou, conseguiu uma habitação cara aqui. Então foi muito bom, assim. Eu não tenho do que me queixar de perrengue aqui. Que bom. Você comentou uma coisa agora ali comigo, das críticas. Né? Porque eu imagino, assim, esse é um tópico muito delicado. Eu, particularmente, eu gosto de falar, eu falei pra você, eu gosto de falar porque eu tenho uma visão, né? Você tem outra, outras pessoas têm outra. A gente saber respeitar opiniões é importante, mas a gente também tem que mostrar que não é aquilo que a gente acha. Né? Eu acho que tem toda uma realidade por trás. Há um tempo atrás, aliás, esse episódio era pra ter saído já há bastante tempo, mas acabou não rolando. Mas há um tempo atrás... aquela página irlanda.com postou uma matéria falando que o governo irlandês ia receber não sei quantos, você lembra? Não lembro. Não sei quantos refugiados da Ucrânia, porque tinha acabado de começar a guerra lá. Eu fui pra Ucrânia antes da guerra, foi um país que eu fui tão bem recebido. Então eu fico muito triste da situação toda que tá acontecendo, sabe? Eu conheço gente que teve que abandonar tudo, né? E aí, naquele post do Irlanda.com, né, o Irlanda.com, né, compartilhou lá o post bonitinho e tal. Só que assim, gente, infelizmente, tem gente que acaba cuspindo ali algumas coisas que acontecem. Porque assim, tá difícil a situação, a gente tá vivendo uma crise imobiliária, tá difícil, mas a gente não pode colocar a culpa, né, que já vem acontecendo na Irlanda há um bom tempo, em alguém que tá precisando de suporte. Então teve muito comentário que meteu o pau nos refugiados. Mas agora tem que priorizar a gente, que não tem casa, tem que fazer não sei o quê. E aí você fez um comentário lá, cara, que me chamou muita atenção, porque no meio de... Assim, tinha muito comentário legal de suporte e tal, mas tinha uns comentários lá que tava realmente muito negativo, né? Jogando pedra mesmo, assim. E aí o teu comentário me chamou muita atenção, tanto é que eu fui lá, foi eu que escrevi, não lembro quem foi, também, depois a gente acabou conversando por DM ali e tal. E aí eu falei assim, cara, que legal, né? Foi aí que você me falou que você já trabalhou com refugiados e tal. Eu falei, eu preciso te conhecer, eu quero conhecer, né, a tua história, porque aí você começou a mandar vários áudios e a gente falou, cara, as nossas ideias, nossos pensamentos batem muito sobre esse assunto, né? E aí, é isso que eu queria que você falasse, assim, pessoal, porque é um assunto, né, bem delicado, é aquilo que eu falei. Opiniões, né, são opiniões, tem que ser respeitadas, mas a gente também não pode sair cuspindo tudo em cima de alguém que não tem culpa daquilo que está passando por um problema que a gente está passando, é um problema que não é culpa deles, é um problema que já está acontecendo no país há muito tempo. Exato. Né? E aí, isso... Eu quero falar disso. Eu lembro, então. Eu fiquei muito revoltada, assim, eu confesso que eu fiquei muito chateada, porque uma coisa que eu aprendi no meu trabalho humanitário foi a empatia. Sim. Se colocar no lugar do outro. Inclusive, em Boa Vista,
Quando eu entrava no Uber, eu ia pro trabalho de Uber, voltava de Uber, porque é o transporte público, enfim. E aí eles já sabiam que eu trabalhava com eles. Ah, você trabalha com os venezuelanos? São um bando de preguiçoso, não fazem nada. Olha, gente. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu nem discutia, né, eu ficava na minha. E algumas vezes eu falava, olha, você não pode ir. Não, mas é porque minha vizinha já tentou ajudar e ele não quis, porque não sei o quê. E assim, eu nesse trabalho, eu acompanhei várias famílias. Aquele que não quer, aquele que se esforça e aquele que não se esforça. Mas isso é do ser humano. Tem próprio... Exato. Eu conheço muito brasileiro que não quer ser ajudado. Exato. Tipo... Tem gente que eu já tenho... Inclusive aqui na Irlanda, me pediu ajuda, eu fui ajudar, dei meu tempo, a pessoa desapareceu. Então assim, não é uma nacionalidade, é a pessoa, de pessoa para pessoa. Então, as pessoas primeiro precisam entender o que é um refugiado, né? Nós somos imigrantes econômicos, né? A gente saiu do nosso país em busca da melhor condição financeira. Sim, né? sim. Alguns não, vieram porque vou ali me aventurar, enfim. Mas somos imigrantes. Refugiados, o refugiado, ele sai do seu país de maneira forçada por questão de morte, perseguição, desastre natural ou guerra. E o que está acontecendo na Ucrânia, né? É guerra. Uhum. Então, veja só, gente, essas pessoas, muitas delas estão aqui porque não tem para onde ir, então o país que está acolhendo, perderam o emprego, perderam muitas vezes a família toda, perderam a casa, sim, perderam tudo. Chegam aqui, eles não falam inglês. Muitos deles não falam inglês. Muitos deles não falam inglês, não é a língua materna lá, né? Enfim. Então, imagina estar aqui e para esses abrigos, que as pessoas no grupo estavam... no Instagram estavam criticando, agora vão tirar a nossa casa. Que gente, não tinha nada a ver, nada a ver, tipo assim, eu tenho certeza que tem uma coisa que eles não queriam, era vir pra cá tirar a casa ainda mais de alguém, de brasileiros, né? E uma vez eu até, teve outro post, eu até comentei, eu falei assim, gente, tenho certeza que se eles pudessem optar, eles estariam na casa deles. Total. E detalhe, e são pessoas que não têm opção de voltar para o seu país. Não tem. Eu ou você ou qualquer outro intercambista que vem para cá, cansei. Vai voltar, vai ter uma rede de apoio, vai ter... mas tem aqueles que são solo. Mas tem uma rede de apoio, querendo ou não, tem algum amigo, tem algum conhecido. Às vezes o patrão contrata novamente, mas essas pessoas, as pessoas elas não têm essa empatia de pensar, mas será se ela ainda tem o emprego dela? Será se não foi bombardeado também? Será se ainda tem um filho para estar lá para apoiar, o vizinho? Não tem, gente. Eu acompanhei, só te cortando rapidinho, eu acompanhei a história assim, de algumas pessoas que eu, igual eu falei, eu conheci, né? Tem uma menina que eu conheço aqui que ela é ucraniana, mas ela já mora aqui há muitos anos, então ela não veio, né, por decorrência dessa guerra que tá acontecendo, mas a família tava lá. E aí ela saiu daqui para resgatar a avó dela. Então, ela postou no Instagram dela, assim, toda a trajetória. Então, assim, ela saiu daqui, ela se colocou numa zona de guerra ali, na fronteira, e era todo dia, era uma luta, porque ela chegava não sei se era ônibus, eu não sei o que era, assim, mas chegava né, na fronteira ali, os caminhões que levavam os imigrantes, tal, os carros, né, enfim. E todo o tempo ela tava checando se a avó dela tava lá. E tem uma coisa que a gente até falou, né, no áudio, aquela vez no Instagram, que é a nossa condição de intercambista, a gente escolheu estar aqui. Exato. Se a gente passa perrengue aqui ou não, é outros 500. Exato. A gente escolheu. Então, assim, a gente teve toda uma preparação financeira, né, psicológica, porque a gente falou, não, eu vou... Então tá, eu vou largar meu emprego na época tal, eu vou comprar, eu vou parcelar, eu vou, de repente eu tenho até tempo de fazer um inglês antes pra não chegar cru, eu vou escolher a escola que eu quero, eu vou escolher uma casa que eu quero, Desculpa. Eu vou comprar uma roupa de frio. Eu vou comprar uma roupa de frio. Porque lá faz frio. Eu vou já me preparar pra não precisar trabalhar por um tempo. Vou até levar um dinheirinho pra, tipo, sair, porque eu quero conhecer a cultura. Quero tomar Guinness, né? Cara, o refugiado, mano, já tá o nome, refugiado, né? Uma pessoa que fugiu por alguma condição. Exato. Então você pega essas pessoas que, estourou uma guerra. Eles estão saindo de lá porque eles querem viver.
Imagina quão doloroso deve ser pra eles saber que tudo que eles construíram Acabou. não vai valer mais, acabou. E não tem como voltar e tá lá. Não tem. Talvez pra construir de novo vai ser difícil. E aí, é isso. e aí eles, não, imagina, e aí eles chegam aqui, é aquilo que você falou. Não tem nada, nem o idioma, porque assim, igual eu falei, eu viajei pra lá antes disso acontecer, cara, não era todo mundo que falava inglês. Eu acho que até uma porcentagem bem baixa. Então imagina pra essa galera, abandonar tudo isso, igual você falou, talvez perdeu familiares. Casa foi bombardeada, às vezes o emprego. E aí você não tem nada pra... E aí, vem aqui sem roupa, porque alguns deles vai ter que viver de doação. Então você não tem a opção de, eu vou lá na Pendes, eu vou comprar uma blusinha porque tá na... Não, eles não têm. Não tem, gente. Não tem. Dinheiro. E aí eu acho que pra você, principalmente, pra mim já machuca um pouco, assim, ler esse tipo de comentário. Sim. Pra você que trabalha com isso, eu acho que deve ser muito doloroso. Porque, assim, não faz o mínimo sentido. Eu acho que às vezes a gente tem que pensar no que a gente vai falar na rede social. Porque, cara, é muito forte. As palavras, elas realmente tomam uma proporção, assim, gigantesca, né? Pode machucar demais as pessoas e tal. A gente tem que pensar o quê, cara? Tá rolando, não é um país perfeito. Rola problema, mas esse problema não é deles. Exato. Né? Não é, a gente não tá passando a crise que já vem lá desde 2017, que a gente já vem percebendo. Aliás, eu não daria 2017, eu daria 2018. Tá? Que eu, inclusive, eu gravei com o Marião outro dia um episódio, a gente falou sobre moradia e a gente falou exatamente isso. Ó, esse negócio de casa já vem há tempo. É uma questão de política pública, né? Exato. A gente sabe que rola uma corrupçãozinha ali e tal, por causa disso. Então não é. Então é muito ruim, cara, quando a gente tem que se colocar... Se troca por pessoas que estão numa condição muito menos favorável do que a nossa, né? E me dói porque, assim, quando eu trabalhei com os venezuelanos, eu trabalhava fazendo escuta. Eu escutei de tudo que foi tipo de coisa. Só que lá, eles se refugiaram pela questão da situação econômica do país. Sim. Muita criança desnutrida, muita criança que nunca tinha comido uma comida sólida. A gente teve que fazer todo um acompanhamento médico. Meu Deus do céu. Pessoas que tinham 2, 3 casas, tinham uma condição de vida boa, ganhavam em dólar. Estava dividindo casa com 3 famílias. Pessoas que nunca viram. Olha isso. E pessoas que em alguma situação tentaram abusar do filho, da filha dela. Gente. E as pessoas estavam ali sem ter para onde ir. Porque não tinha. Porque o país, o estado é pequeno, não tem como conseguir emprego lá, a cidade é pequena. Porque eles têm a esperança de voltar para o seu país. Tem. Então eles querem ficar ali na fronteira, ali pertinho, conseguir um dinheiro e mandar. Na primeira oportunidade de voltar. Eles têm família lá, alguns têm família ainda lá, então eles juntam dinheiro, compram um material, vai lá na Venezuela e e volta para o abrigo. E muitos falavam comigo, falavam assim, Seire, eu tinha casa, eu tinha carro. Hoje eu não tenho nada. E tô aqui passando por essa situação que você tá vendo, eu tô passando... E aí são várias outras questões. Tem as pessoas trans também que sofrem muito. Nossa. Né? Então, deve sofrer muito, o dobro, ainda mais nessa situação. Muito. Acompanhei mulheres trans que sofreram violência na rua no Brasil. Olha isso. Então, assim... Tem uns vídeos muito dolorosos, né? Difícil de assistir. Tem. E é isso. Então, assim, a gente como imigrante aqui, a gente também sofre xenofobia. Será que é legal? É. E aí, por que estão... Então pensa antes de falar, né? Porque também pode doer lá. Assim como dói daqui desse lado, também dói do lado de lá. E os brasileiros também fazem xenofobia com pessoas. E é isso que eu falo, eu acompanhei muito. Sim, então, assim, com certeza. Gente reproduzir isso é muito ruim. É muito ruim. E eu já sofri xenofobia aqui, né? Por ser brasileira. E eu sei o quanto isso dói. Sim. Então, eu conheço os dois lados. E eu fiquei, assim, muito chateada com os comentários. Não faz muito sentido, né? E é isso que você falou mesmo, porque pra mim, assim, cara, sou até um pouco hipócrita. Assim. Porque, assim, mano, é muito ruim, assim. Eu já passei também por xenofobia, não passei por outras coisas, mas xenofobia já ouvi. É aquela frase assim, você tá roubando o nosso emprego. Sabe, é ruim pra caramba você ouvir isso, né? Sim. Cara, a gente tá aqui, a gente é imigrante. É igual você falou no começo, a gente veio aqui com um propósito, né? Obviamente a gente não tá roubando emprego de ninguém, só que é muito ruim, é uma mentalidade muito pequena das pessoas falarem isso, né? E é muito ruim a gente ouvir isso. Dói.
sabe? Então por que a gente vai falar isso de outras pessoas? A gente vem aqui, a gente trabalha com tanta coisa que faz a gente amadurecer. Como que alguns pensamentos as pessoas não conseguem, sabe? Então, assim, eu não entendo de verdade, assim. Então, eu sei que é um episódio polêmico, pode ser que tem gente que vai até falar mal disso daqui. Provavelmente. Mas o intuito aqui desse episódio não é a gente, tipo, apontar o dedo e falar assim, não, ó, não pode. Não é isso. É assim, vamos pensar, vamos ser um pouco, né, ter um pouco mais de empatia com o próximo e analisar por quê, né, o que essa galera toda que tá vindo pra cá tá passando e o que seriam delas se não fosse a ajuda que o governo irlandês está fazendo? Humanitária. E lembrando que é o mínimo, né, assim, que eles recebem. Exato. E eu não entendo por que as pessoas ficam tão machucadas, né, porque eles estão recebendo o mínimo e ela não. Mas, né, é uma troca muito desigual que as pessoas tentam fazer. E teve uma pessoa que comentou assim, mas eu conheci um que a gente ofereceu trabalho e ele não quis. Porque ele era preguiçoso, né? Então você generaliza uma situação com um todo. E eu até comentei, eu falei assim, tá, mas a gente vê muito brasileiro que também faz muita coisa errada. Não é legal a gente generalizar. Não é porque um faz que todos fazem. Então é isso, essa questão da empatia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque 90%, eu acredito que 90% dos refugiados, a intenção é de voltar para o seu país. Inclusive eu conheci algumas histórias aqui de ucranianos que vieram pra cá, que eles falam, eu tô esperando pra voltar. Exatamente. Porque eles não é a realidade deles, gente. Exato. Eles tinham a vida, tinha tudo pra trás, assim, né? Eles não planejaram estar aqui. Não. Eles vieram porque o governo abriu as portas, né? Igual, teve gente que foi pra outros países, o governo abriu as portas, tá, tô indo pra não morrer de fome, pra não morrer bombardeado. Exato. E vou. Mas eu tenho a esperança de voltar. Exato. E o país, e a Irlanda, ele tem feito um trabalho muito bacana, né? Desse acolhimento. E teve um último post do Irlanda.com que mostrou as tendas que o governo criou, porque tinham pessoas dormindo na rua. Sim. E aí gerou também mais críticas. Agora dá para colocar 30 brasileiros aí. Se os landlords, né, virem, vão querer fazer o mesmo. Gente, morar nessas tendas não é legal. É igual você falou, né? Se chovia, às vezes até molhava, né, cara? É uma situação muito delicada, é muito difícil falar disso. Mas aí uma pessoa, mas aí no post diz que é só por uma semana. E depois eles vão pra rua. As pessoas não entendem o contexto, né? Nem tudo que tá escrito ali na mídia é. Então, assim, e no Brasil também era para ser provisório esses abrigos. E tem famílias que estão lá há 3 anos. E existem famílias indígenas, inclusive. Né? Existem famílias indígenas que também imigraram, são refugiados e estão lá e eles não vão sair de lá, porque não tem como você mandar para outro estado a trabalho ou conseguir emprego, é mais difícil, né, poder fazer esse trabalho com eles. Então, é isso, assim, as pessoas, enfim, precisam... Empatia, né? Eu acho que a gente tem que ter empatia com o próximo e eu acho que, acima de tudo, se colocar na pele do próximo antes de... Porque, assim, é aquilo que eu falei já, é a terceira vez que eu tô falando, da crise imobiliária aqui. Quer reclamar? Reclama dos landlord, das landlady, reclama do governo, porque isso é um problema do governo. Exato. Isso é um problema. Se eles quisessem resolver, espaço pra construir tem, né? Exato. A gente falou sobre isso, né? Que é muito legal, eu queria muito ter falado, porque eu acho que é muito legal você dar esse ponto de vista teu, porque você é uma pessoa experiente na área, já trabalhou com isso. É algo que a gente discutiu muito aquele dia, né? Falando, não, cara, é complicado. Eu queria perguntar pra ti assim, ó, tem alguma história, né? Toda essa trajetória tua de vida, assim, tem alguma história que te marcou muito, assim, que você lembra e sei lá. Nossa, tenho muitas. Tem muitas, né? Tenho muitas histórias. Vou contar 2, assim, bem rápida. Uma positiva e uma negativa, digamos assim. Tá. A negativa foi... Eu acompanhei uma senhora que ela foi a tratamento de câncer. Tava tudo certo pra ela ir pra Fortaleza, pra poder fazer cirurgia lá. Ela era da onde? Assim? Venezuela. Da Venezuela. E era um câncer no útero. E aí ela foi hospitalizada
junto com uma outra moça que eu também estava acompanhando. Nossa, as duas. A moça que era mais jovem morreu. Eita. Ela viu, eu acho que depois dela ter visto, ela piorou. No dia do aniversário dela, que foi quando ela piorou, fui visitá-la e levar um bolo, porque no dia anterior eu tinha prometido que ia levar uma torta, que ela disse que queria uma torta de chocolate. E aí um colega, a gente foi levar um bolo pra ela e ela tava no momento assim, de tentar falar, agonizando, e já tava ali. Tava mal. Muito. E a filha dela falava assim, mamãe, é Seire, é Hugo, que é um amigo que trabalha comigo, foi. E ela tentava falar e a gente só via as lágrimas. E no outro dia ela morreu. Pra mim, assim, me chocou muito, porque foi uma pessoa que eu acompanhei muito. E junto dessa morte, eu disse que ia falar duas, né? Teve a morte de uma criança de 3 meses, que os pais eram indígenas na Venezuela. E ele morreu de pneumonia. Muitas crianças morreram de pneumonia. Porque vinha uma condição muito triste da Venezuela. Já chegava fome, desnutrida. A viagem cansativa. A viagem. Também. Muitos passavam, na época da pandemia, inclusive, passavam pelas trocha, pelas trilhas clandestinas, pagavam dólares para poder passar. Olha. Ficavam no frio, na chuva, passava pela floresta. Chegava lá no Brasil daquele jeito. Situação deplorável. E essa criança morreu e eu tive que acompanhar todo o enterro. E o pai, ele chegava para mim e dizia que não sabia o que falar para a tribo dele, porque o filho dele morreu por responsabilidade dele. Porque se ele tivesse orado mais, o filho não teria morrido. Meu Deus. E ele falava para mim isso várias vezes. É culpa minha, porque eu não fui forte o suficiente para ter orado para o meu filho não ter morrido. E aquilo para mim eu chegava em casa, chorava, rios, tomava meu banho, e a gente tem que ser forte, porque assim, você tá ali para ser um apoio moral, todo possível, né? Então, eu tentava me manter forte, né, para não, e você não pode também, enfim, se envolver. E um positivo foram 2 crianças que as mães colocaram meu nome. Então, assim, pra mentira. mim, eu não sou a única Seire no Brasil. Então, assim, eu acompanhava muitas mães grávidas e 2 delas colocaram meu nome nas filhas. Que legal. Nossa, isso pra mim foi, assim, incrível. Que massa, cara. Imagina, assim, uma criança diz assim, alguém perguntar, por que teu nome é Seire? Porque eu morei em um abrigo no norte do país e tinha uma moça que me ajudou que o nome dela era Seire. Né? Então, caramba, isso pra mim, assim, marcou minha profissão. Que demais, duas isso crianças. É genial. Duas crianças. Nossa, eu imagino, porque é tudo, né, um carinho. Essas profissões, assim, né, que trabalham com pessoas, né, que precisam de ajuda, assim, acho que a gente não, né, mas os profissionais, deve ser muito difícil separar, né, aquela coisa pessoal do profissional, né, porque, cara, você tá vendo a história de perto da pessoa, você sabe o que a pessoa tá passando. E aí, quando acontece um negócio desse, todo o trabalho que você fez... É incrível. E uma delas nasceu no abrigo. Nasceu lá? Nasceu. Uma delas nasceu lá, dentro do abrigo. Nossa, a mãe não conseguiu ir pro hospital. Então, foi, assim, incrível. Eu acompanhei histórias de vidas, assim, incríveis. Caramba, histórias tristes. Acompanhei histórias de superação. Mulheres trans, assim, como são fortes. Como passam por dificuldade, como são resilientes. Então, assim, acompanhei muitas histórias de vida. É o tempo todo, né? É o tempo todo. E aí, algumas eu tenho contato até hoje. Né? Então, é muito bacana. Eu amo essa profissão. Que legal. Inclusive, né, a gente não tá com muito mais tempo, já passou aqui bastante. Mas eu queria te perguntar isso, assim, porque eu vejo quando você fala disso, né? O olho até brilha, né? Porque dá pra ver o amor que você tem pelo que você faz. Então eu queria te perguntar assim, como pessoa, né, pra Seire, o que o seu trabalho significa pra você e como que o seu trabalho mexe contigo, sabendo que você ajuda aí muitas pessoas a melhorarem ou até mudarem de vida, né? Ai, difícil. O que eu acho bacana do meu trabalho é poder apontar para as pessoas ou de alguma forma ajudar elas a mudar de vida e para melhor. Então isso para mim é muito significante, é muito gratificante. Eu não falo trabalho assistencialista, né? Como assistente social, esse é um trabalho que a gente abomina, né? Porque a questão social ela está além da fome, porque junto com a fome vem o desemprego, vem a questão de saúde, né? Então esse trabalho humanitário,
o trabalhar com pessoas vai muito além do que você matar só ali a fome dela, né? Então, assim, eu sempre gostei, sempre trabalhei no todo. Então, não só aquela questão, não só um ponto específico. Então, essa troca de experiência de vida e esse trabalho que eu venho tendo, né, que eu tive durante muitos anos e pretendo continuar, me tornou uma pessoa, não vou dizer resiliente, nem... me tornou uma pessoa muito reflexiva. Porque quando você entende, quando você vê a vida do outro, você olha pra si e fala, nossa, peraí. Então, às vezes, você legal acha isso. que você não tá bem, e quando você vê, você fala, nossa, eu tô bem. É muito legal. Você sabe, só fugindo um pouquinho aqui agora, você me lembrou uma coisa muito legal, assim. Eu vim de uma família que, assim, cara, eu vi... Meus pais sempre foram muito trabalhadores. Só que, assim, eu vi momentos que eram realmente muito difíceis, até pra eles fazerem compra em mercado. Né? Então eu não tive luxo, não tive nada. Sempre foi muito simples, assim. Sabe? Até hoje. Só que a garra deles ali nunca deixou faltar comida na mesa, assim, não era... sempre tinha o melhor, não. Tinha época que era arroz, feijão e legumes, salada, que era mais barato. Né? Mas sempre tinha, né? E teve uma época da minha vida, assim, que minha mãe, ela tinha uma condiçãozinha um pouquinho melhor e ela não deixava eu e minha irmã passar vontade. Tipo assim, quer comer uma bolacha? Bolacha, eu falo, sou de São Paulo. Bolacha, não é biscoito, é bolacha. Eu também falo bolacha. Tá vendo? Os carioca estão sozinhos nessa aí. Era briga. Quando eu morei no Rio, era briga. Então a bolacha, né? Ela falava assim, você quer comer? Vai lá, pega. Na época tinha caderneta, né? Que eles marcavam tudo fiado, né? Mano, pobre tem que ser fiado. Não adianta, gente. Não adianta. No final do mês. Faz no final do mês. Aí pegava, aí tinha um refrigerantezinho e tal. E aí foi até engraçado que eu tava pensando assim outro dia, né? A época que eu fui pro Brasil, já faz um tempo que eu fui pro Brasil. Tava falando com o meu vizinho lá. E, cara, naquela época eu já achava que eu não tinha tudo, né? Eu falei, não tenho, né? É isso. Aí ele falou um bagulho pra mim que é exatamente isso que você falou. Ele falou, Du, cara, você sempre teve do melhor na tua casa. Ele falou assim, quantas vezes eu ia na tua casa... Eu ficava com vontade, eu não tinha na minha casa. E aí eu voltava pra cá, tinha que comer arroz, feijão, porque não tinha as coisas que eu via na tua casa. E pra mim, que não tive luxo, né, eu já, comparando com outras pessoas, eu já achava que eu não tinha. Então assim, é legal você falou de tornar uma pessoa reflexiva, porque sempre vai ter alguém que tem menos condições que a gente. Sempre vai ter. Então antes da gente sair reclamando de tudo, eu acho que às vezes a gente tem que parar e pensar, peraí, vale a pena reclamar disso? Exato. Reclamar, assim, sim, você xingar, não sei o quê, faz parte do ser humano. Não tem como anular isso. Em algum momento a gente vai estar insatisfeito com alguma coisa. Não tem como anular, é importante, faz bem a gente falar, a gente tem que jogar pra fora mesmo. Mas joga tudo, depois analisa, né? Fala assim, cara, eu acho que tem, né? Eu acho que tem pior, ou sei lá, né? É muito legal isso que você falou. Então, assim, esse meu trabalho me tornou uma mulher muito forte. E eu tento passar para as pessoas que eu acompanho também essa força. Então, eu tento, em uma conversa, incentivando, apoiando. Então, eu tento, de alguma forma, passar essa força que eu adquiri, acompanhando muitas famílias. Eu tento, porque é isso. Esse trabalho humanitário, você trabalha muito com escuta. Sim. Então, você escuta muita coisa. Você aprende muito, isso, né? e são coisas sigilosas, né? Então, existem princípios. Então, você... não pode nem estar contando. Então, são coisas que você guarda. Tem que guardar. São muitas histórias. Então, é isso. Então, esse meu trabalho me tornou uma pessoa mais forte e eu busco levar isso para a vida, no meu trabalho, no dia a dia, fazer com que as pessoas, elas também sejam mais fortes. Legal. É isso. Muito bem. Ó, a gente tem tempo só para mais uma última então perguntinha, vamos lá. tá? Que eu quero saber assim, ó. Planos futuros para Seire na Irlanda. Ou sei lá, se é Irlanda, quais são os seus planos futuros? Pretende voltar a trabalhar com isso? Então, eu pretendo continuar trabalhando fazendo trabalho humanitário. Inclusive, eu vim para cá, né, como eu falei no começo, eu saí no auge da minha carreira para poder aprender inglês e continuar trabalhando nesse trabalho humanitário. E quem sabe, logo, logo, eu não comece
e volte aqui para falar desse trabalho, né? Ótimo, quero ouvir, o pessoal de casa também vai querer, porque... Volte aqui para falar desse trabalho, então assim, eu tô muito focada nisso. Legal. Em aprender, melhorar meu inglês e continuar, seja aqui ou em qualquer outro local do mundo, né? Porque no Brasil eu trabalhei com a ONU e com a Unicef, então eu sei que existe trabalho no mundo inteiro, assim. Você só precisa de um negocinho, né? Só Mas precisa... não se cobra tanto não, porque aquilo que eu falei pra você, não se cobra, Sim. deixa que eles decidam se o seu inglês é bom ou não, tá? Conseguiu comunicar, já vai, porque assim, seu currículo deve ser maravilhoso, então certeza que você consegue emprego em qualquer lugar. Falta só um detalhe. Não, mas o detalhe já deve tá na porta já, você só precisa começar a tentar aplicar ali, eu tenho certeza que você vai conseguir. É isso aí. Olha, meu Deus, foi isso. Muito bom. Tá vendo, gente? Eu vou falar de novo aqui. Não me leve a mal, não leva a sério a mal. A gente fala assim que eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro antes da gente sair falando coisas, porque cada um tem uma história. A gente não tá anulando a história, né? A dificuldade que vocês estão passando aqui. A gente só tá falando que se tá difícil pra gente, imagina pra alguém que foi obrigado a sair. Então, alguns comentários assim, eles machucam mesmo, sabe? Então, vamos, né, pensar e colocar realmente no lugar do outro. Falar, não, não sei o que, mas eu sei que a culpa não é. Tipo, sabe? Eu acho que o problema, ele tá em outro lugar, não é isso. Eu tô muito feliz de ter trazido essa pauta aqui, apesar de ser uma pauta, né, um pouco delicada pra muita gente. Mas eu tô muito feliz de ter trazido aqui. Fiquei muito feliz de saber que você... trabalhou com isso, né? Trabalha ainda com isso, né? Agora só tá nessa pausinha do intercâmbio, assim. Porque, cara, é muito bom. Eu queria até, te agradecer pelo trabalho que você faz, porque eu acho esse trabalho muito bonito. Eu reconheço muito. Eu adoro gente que trabalha com pessoas, que cuida do próximo, porque eu acho que é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom. Não é fácil. Eu imagino. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pela tua história. Muito obrigado por isso. E obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo curtam, gostem. E é isso. Eu espero voltar aqui em breve. Volta pra falar. Pra falar como que é esse trabalho aqui, para que as pessoas entendam melhor, né? E repensem. Maravilha. Né? Na próxima vez, enfim. Maravilha. Obrigada. É isso. Ó, tá vendo? Cara, foi muito bom. Então, assim, agora é aquele momento de deixar o dedo aí no like. Vamos compartilhar esse episódio com a galera, porque assim, é um episódio que a gente tem que espalhar com todo mundo, porque, cara, é um episódio bom que, né, a gente precisa né, aprender, a gente precisa ensinar também o pessoal e mostrar que o mundo pode ser muito melhor se todo mundo se unir, se todo mundo, né, aceitar os outros ali e tal. Então, ó, deixa o dedo no like aí, compartilha o episódio, ativa o sininho pra receber notificação e segue o canal, né? Você segue o canal, vai ter mais episódios, mais assuntos legais assim, igual eu bati o papo aqui com a Seri. E é isso. Mais uma vez, obrigado, Seri. A gente vai ficando por aqui. Foi muito legal, tô muito feliz. Ó, nossa senhora, tô muito feliz mesmo. Obrigado e até o próximo episódio. Fui!